Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos continuar nosso curso de inglês do básico ao avançado, aula 36, What do you do after work? Vamos lá! E o aluno aprenderá a perguntar sobre rotina e tempo livre, falar sobre horários e atividades depois do trabalho, usar perguntas com usually, what time, when, what do you usually do? Então já vimos um pouquinho sobre os advérbios de frequência na última aula e agora vamos colocar em prática usando o mais comum, que é o usually. Você vai usar muito no dia a dia. Então perguntar com how often, com que frequência, já começamos também na última aula e vamos colocar em prática nessa aula também. Usar o do you ever, esse nós não vimos, vamos aprender hoje. Fique até o final e vamos colocar esse inglês aí em prática. Responder com expressões de frequência, once, twice, 3 times a week. Já vimos no decorrer do curso alguns significados, mas hoje nós vamos ver mais a fundo esse tema aqui. Muito importante essa aula, tá bom? E na última aula vimos então os advérbios de frequência. I always study English. Eu sempre estudo inglês. I usually practice at night. I occasionally watch movies in English. I hardly ever speak in public. I never give up. Então, repita 2 vezes aqui essa frase comigo. I usually practice English, but I occasionally forget simple words. Let's go again. I usually practice English, but I occasionally forget simple words. Alright? Let's go! Então, as estruturas-alvo, rotina, frequência e experiências. Então, o que nós vamos ver? What time do you usually get home? A que horas, aqui ó, que horas, qual horário você geralmente chega em casa? Get home. When, então aqui, quando do you usually have dinner? Quando você geralmente janta? Você janta. What do you usually do after work? O que geralmente você faz depois do trabalho? How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? How often, com que frequência, does she visit? Ela visita a sua família, a família dela, her family. Agora esse novo. Do you ever go to concerts? Você costuma, esse do you ever é você costuma ir a shows, concertos. Does she ever cook dinner? Does he ever cook dinner? Ele geralmente ele costuma fazer o jantar? Então aqui é uma pergunta. Ele costuma fazer o jantar, preparar o jantar? Então aqui é do, does, né? A regra sempre vai ser, na hora de perguntar, o do ou o does, dependendo da pessoa, o sujeito, né? Nosso pronome, o ever, mais o verbo base, né? Então aqui ó, does, aqui ó, do ou does, o pronome aqui ó, sujeito, ever, e o cook, que é o verbo principal, cook dinner, make dinner. Então aqui ó, do you, então do, o pronome, o ever, go to concert, então o verbo e o restante da frase. Do you ever go to concerts? Então essa é a estrutura para você usar o do you ever, beleza? E como nós estamos perguntando, mesmo no does, o verbo vai vir limpo. Não tem a regra do S aqui na hora de perguntar. O que acontece aqui com a primeira, a segunda pessoa, você vai colocar o do. Na terceira pessoa do singular vai ser o does. Lembre-se disso, senão volta na nossa playlist, ó o card aqui em cima, e assista as outras aulas para você não ficar perdido. Então aqui na imagem, how often do you exercise? Com que frequência você se exercita? I exercise 3 times a week. Então olha, eu
faço exercícios, eu me exercito. 3 times a week, 3 vezes por semana. Então, sempre que você for falar a gente fala por semana, eles falam aqui, ó, 3 vezes em uma semana. Mais ou menos isso aqui, ao pé da letra. Mas é o nosso 3 vezes por semana. Aí, você vai ter que prestar mais atenção, vou mostrar em outro slide, no once and twice, que é o uma vez, 2 vezes. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. Aí vem 3 times, 4 times, 5 times a week. Então, once a week, twice a week, 3 times a week. Aqui uma perguntinha com ever. Do you ever go hiking? Você costuma fazer trilhas? Esse go hiking é ir para a trilha, ir fazer trilha. Então, é nosso famoso fazer trilha. Responder com yes, I do. Se for o does he, yes, he does. Ou no, I don't, no, he doesn't. Beleza? Então, nosso vocabulário da aula de hoje. Free time and routines. Então, free time, tempo livre. After work, depois do trabalho. Get home, chegar em casa. Have dinner, jantar. Exercise, fazer exercício aqui como verbo, tá? Como verbo, mas exercise também é exercício, apenas exercício, quando é substantivo. Walk the dog, passear com o cachorro. Então, ó, walk the dog, passear com o cachorro. Cook dinner, preparar o jantar, fazer o jantar. Visit friends, visitar amigos. Go cycling, andar de bicicleta. Go hiking, fazer trilha. Attend a concert, ir a um show, assistir um show. Community center, centro comunitário. Weeknight, noite durante a semana. Weeknight, então a noite durante a semana. Você vai no lugar à noite, tipo, em vez de ser no final de semana, você vai falar weeknight. Weekend, fim de semana. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. 3 times, 3 vezes. E aí vai. 4 times, 5 times, 6 times. Preste atenção nisso. Então não é 1 time a week, 2 times a week. Você vai entender, mas o correto é once, twice. Aqui, every evening, todas as noites. From time to time, de vez em quando. I go there from time to time. Eu vou lá de vez em quando. Beleza? Presta muita atenção aqui. Estuda essas palavrinhas. Você precisa absorver os vocabulários nas aulas. Porque nós já estamos conversando muita coisa. E seu vocabulário tem que ir expandindo. E usa e coloca em prática isso aqui. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, foco gramatical. Hoje é o usually. O que você geralmente faz? Então aqui, ó, a estrutura que nós já vimos na aula passada. What time do you usually get home? A que horas você geralmente chega em casa? I usually get home at 6:30. Eu geralmente chego em casa às 6:30, 6:30. When do you usually have dinner? Quando você geralmente janta? I usually have dinner at 8. Eu geralmente janto às 8. What do you usually do after dinner? O que você geralmente faz depois do jantar? I usually read. Eu geralmente leio. Or watch. Eu geralmente leio ou assisto um documentário. A documentary. Então a ordem sempre é o sujeito, aí vem o usually e o verbo principal. A gente viu isso na aula passada, tá bom? Então aqui só estamos revendo, beleza? Então, com que frequência? O nosso how often, também vimos na última aula. How often do you exercise? Com que frequência você faz exercícios? Se exercita. I exercise 3 times a week. Eu me exercito 3 vezes na semana. How often does she visit her friends? Com que frequência ela visita seus amigos, os amigos dela? Ela visita eles. She visits them twice a month. Ela visita eles 2 vezes por mês. Twice a month. Então, once a day.
uma vez por dia. Twice a week, 2 vezes por semana. 3 times a month, 3 vezes por mês. Every weekend, todo final de semana, fim de semana. Então, every weekend. Every month, todo mês. Every day, todo dia. Every year, todo ano. Então, o every vai ser usado em todos os casos, quando você quer dizer todo mês, toda semana, todo dia. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, para você memorizar também essa imagem aqui, o verdinho. Once a week, tá marcado uma vez. Twice a week. Então, 2 dias da semana aqui, 2 vezes por semana. 3 times a week, aqui, 3 vezes. Every day, então, todos os dias da semana tá marcado. Beleza? Isso aconteceu alguma vez? Do you ever go hiking? Então, você costuma fazer trilha? Yes, I do. Sim, eu faço. I occasionally go hiking. Eu ocasionalmente faço trilhas. Do you ever attend concerts? Você costuma assistir shows? No, I don't. Não, eu não. Aqui, I hardly ever go to concerts. Eu quase nunca vou a shows. Does she ever cook dinner? Ela costuma fazer o jantar, cozinhar o jantar? Yes, she does. Sim. She often cooks dinner. Ela frequentemente prepara o jantar. Então, após o does, o verbo fica sem o S na hora de perguntar, hein? Se você colocar o S aqui, um exemplinho, tá errado. Isso aqui é o correto. Does she cook? Lembre-se disso. Então, nosso diálogo de hoje, vou deixar aqui, vou rolar o áudio. Gostaria que você prestasse atenção, ou escute eles conversando. Você vai ver que agora, nós estamos na aula 36, ainda no básico, e olha o tanto de coisa que você já é capaz de conversar. Preste atenção nessa conversa, uma conversa longa, com tudo que a gente já aprendeu no decorrer do curso. Então, nós estamos apenas no básico. Se você pegou tudo até a aula de hoje, você tem que entender tudo isso aqui, bastante coisa eles estão conversando, muitas expressões aqui, colocando em prática. Então, vou rolar o áudio e já volto para a gente traduzir, beleza? Hi, Leo. You look tired. What time do you usually get home? I usually get home at 6:30, but today I arrived later. When do you usually have dinner? I usually have dinner at 7:30. What do you usually do after dinner? I usually walk my dog and then read for 30 minutes. Do you ever watch TV? Yes, I do, but not very often. How often do you exercise? I exercise 3 times a week at the community center. Do you ever go cycling? Yes, I do. I usually go cycling on Sunday mornings. How often do you visit your friends? About twice a month. What about you? I often visit my friends on Friday nights. What do you usually do together? We usually cook dinner, play games, or listen to music. Do you ever attend concerts? Yes, I do. I attend a concert once or twice a month. Do you ever go hiking? Occasionally. I go hiking about 4 times a year. That sounds great. I hardly ever go hiking. Come with us next Saturday. All right. I need more outdoor activities. Ok, vamos lá. Então, deixa eu voltar no primeiro slide aqui. What happens after work? O que acontece depois do trabalho? Então, a Mai e o Léo. Então, aqui, oi, Léo. You look tired. Você parece cansado. Esse look é no sentido de parecer, tá? Mais pra frente também vamos ver melhor isso aqui. Só traduz assim. You look tired. Você parece cansado. What time do you usually get home? Que horas geralmente você chega em casa? I usually get home at 6:30. Eu geralmente chego em casa às 6:30. But today I arrived later. Mas hoje eu cheguei mais tarde. When do you usually have dinner? Quando você geralmente janta? I usually have dinner at 7:30. Eu geralmente janto às 7:30. What do you usually do after dinner? O que
você geralmente faz depois do jantar. I usually walk my dog. Eu geralmente levo meu cachorro para passear aqui, ó. Levo o cachorro para passear. And then, então, ou depois. Isso aqui, ó. Então, no sentido de depois. E depois, leio, que ó. Read for 30 minutes. Por 30 minutos. Do you ever watch TV? Você costuma assistir TV? Yes, I do. Sim, eu costumo. But not very often. Mas não muito... Aqui, ó, não muito frequentemente. Bom, então ele assiste, mas não frequentemente. How often do you exercise? Com que frequência você faz exercícios? I exercise 3 times a week. Eu me exercito 3 vezes por semana at the community center, no centro comunitário. Do you ever go cycling? Você costuma andar de bicicleta? Yes, I do. Sim, eu costumo. I usually go cycling. Eu geralmente ando de bicicleta on Sunday mornings. Nos domingos de manhã. How often do you visit your friends? Com que frequência você visita os seus amigos? About twice a month. Cerca de 2 vezes por mês. What about you? Ele pergunta aqui então. E você? I often visit my friends on Friday nights. Eu frequentemente visito os meus amigos nas sextas à noite. Aqui, ó, Friday nights. What do you usually do together? O que geralmente vocês fazem juntos? Together. We usually cook dinner. Nós geralmente cozinhamos jantar, fazemos o jantar. Play games, jogamos alguns jogos. Or listen to music. Ou escutamos música. Do you ever attend concerts? Você costuma assistir shows? Yes, I do, a Maia responde. I attend a concert once or twice a month. Eu assisto a um show 1 ou 2 vezes por mês. Do you ever go hiking? Você costuma fazer trilhas? Então a Maia responde occasionally, ocasionalmente. I go hiking, eu faço trilhas about 4 times a year. Cerca de 4 vezes por ano. That sounds great. Ó, parece aqui nos sounds de soar, de parecer ótimo. That sounds great, isso parece ótimo. I hardly ever go hiking. Eu quase nunca faço trilhas. Então a Maia convida ele aqui, ó. Come with us, no imperativo, ó. Come with us, venha conosco. Next Saturday, próximo sábado. Alright, beleza, ok, aqui ó. I need more outdoor activities. Eu preciso de mais atividades ao ar livre, externas, ao ar livre. Beleza? Então repita comigo. Number 1, repeat. What time do you usually get home? Number 2, I usually get home at 6:30. Number 3, what do you usually do after dinner? Number 4, how often do you exercise? Number 5, I exercise 3 times a week. Number 6, do you ever go cycling? Number 7, I visit my friends twice a month. Number 8, I occasionally go hiking. Alright? Agora nossos exercícios. Escolha a expressão correta. Então você vai ter as opções aqui, ó. What time, when, what, how often e o do. Você vai ver o que se encaixa na lacuna para essa pergunta, ó. Todos são uma pergunta, mas qual que se encaixa aqui? E embaixo a resposta. Então, como eu peço em todas as aulas, pegue um caderno, uma folha e escreva isso aqui, ó. Passe tudo isso aqui para o caderno e vai passando, escrevendo e falando, que isso te ajuda a praticar e a memorizar. No final da aula vai ter o gabarito e você confere as respostas. Apenas depois de fazer tudo, tá bom? Então, presta atenção aqui e vê o que encaixa. No texto você tem tudo isso, mas tenta fazer. Se você não conseguir, volta no texto, dá uma olhadinha, aí você... Ah, tá, é isso aqui. Aí vai lá e escreve. E tenta entender o porquê que você
não similou, porque tá bem facinho aqui, tá bom? Number 2. Faça perguntas com how often. Então aqui eu tenho exercise e you. Você vai usar o how often para criar uma pergunta com esse pronome e com esse verbo. Mesma coisa aqui com a Maya, you visit her friends. Então muito fácil aqui também. Aqui, ó, how often do you exercise? I exercise 3 times a week. Bom? Então crie as perguntas aqui. No number 3, complete o diálogo. Então, ó, what time do you usually get home? Então lá no diálogo teve uma resposta. Então você vai colocar aqui a resposta. What do you usually do after dinner? Então a resposta dele aqui, ó. Então completa tudo aqui. Agora o número 4 aqui, ó, complete com a expressão adequada. Então, ó, once, twice, 3 times, every, occasionally. Então, I exercise, quantas vezes aqui? A Maya attends a concert, quantas vezes ela falou lá? O Léo visits his friends, quantas vezes por mês? A Maya vai para a trilha, quantas vezes? Então, cada uma aqui você vai olhar lá no diálogo, no texto, e vai completar aqui. E vai falando, e não é só colocar aqui, né? É você entender, tá bom? Agora, traduza para o inglês. Tudo aqui vai estar em português, só escrever em inglês, nada mais que isso, tá bom? Pausa aí, passa para o seu caderno e depois confere lá no final. Agora, como sempre, perguntas sobre você, about you. Number 1, what time do you usually get home? Então, ó, que horas você chega em casa? Não vou traduzir aqui, tenta traduzir você, porque tá bem facinho aqui as perguntas, tá? Então, você tem que forçar também um pouquinho. Você precisa ir praticando, porque nós já estamos no meio do básico aqui, já estamos falando muita coisa, então você que chegou até aqui, você tem que entender isso daqui, ó. Não tem nenhum segredo aqui. Se você fez todas as aulas, fez todos os exercícios, você tem que saber isso aqui, tá bom? Então, parabéns! Agora você sabe perguntar sobre horários e rotina, tanto a sua como a de alguém. What time, when, what do you usually do? Perguntar com how often do you exercise? Usar do you ever go hiking? Você costuma fazer trilhas? Do you ever go study English? Você costuma estudar inglês? Então, já aprendeu a usar o do you ever. Responder com frequência exata. Once, twice and 3 times. Falar sobre atividades no tempo livre. I exercise 3 times a week. Beleza? Então, o nosso gabarito do exercício 1, 2 e 3. Dá uma pausa e confere se você fez correto, tá bom? Número 4, 5 e 6. Então, dá uma conferida aqui. E o 6 tem alguns exemplos. Lembrando que são respostas pessoais sua, tá bom? São só exemplos de resposta. Beleza? E se você chegou até aqui ao final, agora eu convido você a deixar nos comentários what do you usually do after dinner? Então, o que geralmente você faz depois do jantar? Então, aqui um exemplo de uma resposta e deixa aí. Ou responda aqui, ó, how often do you exercise? I exercise twice a week. I don't exercise. Então, se você não faz exercício, deixa aí no comentário. Então, vou corrigir e ver se está certo. Deixa o like, é muito importante pra gente que você deixe o like, o canal ganha relevância. Você se inscrever, ativar o sininho, toda vez que tiver aula nova, o YouTube vai te avisar. Quando você deixa o seu comentário também, o YouTube entende que o vídeo tem engajado as pessoas e ele vai recomendar. Muito importante quando você compartilha, coloca no status aí do seu WhatsApp, ajuda o canal. Isso é muito importante pra gente aqui. Agradecer a todos vocês que ficaram. Façam os exercícios, pratiquem e até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos. Valeu!